Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Espiritualidade e Vida comigo, Patrícia Mendes. Esse é o segundo episódio da nossa série sobre cura pelo amor. É um espaço para acolher o que dói, para a gente compreender o que foi e libertar o que ainda pesa dentro de nós. Hoje eu quero te convidar a mergulhar comigo em um tema muito delicado e transformador, que é o perdão, a autocompaixão e a reconciliação com o passado. Perdoar é um dos atos mais profundos da nossa alma e nem sempre começa com o outro. Muitas vezes esse perdão, na maioria das vezes, ele começa dentro de nós, no instante em que a gente escolhe olhar para a nossa dor com amor e não mais com resistência. E esse é um processo que todos nós passamos nas nossas relações, principalmente nas nossas relações primordiais, né? Que aqui eu vou falar de uma forma muito profunda de pai e de mãe. Independentemente da relação que nós tenhamos construído na matéria com essas pessoas que foram ou que são o nosso pai e a nossa mãe, espiritualmente existe uma ligação muito forte e é nesse ponto espiritual que eu vou tocar com mais profundidade, né? Embora, óbvio, que toda a nossa relação física, material, reverbera essa relação espiritual. Então, nós vamos olhar de uma forma mais ampla para essas relações, para além da matéria. E é nesse caminho que eu pude aprender que o perdão, ele não é um fim, né? Ele é um processo de amadurecimento espiritual que a gente vive ao longo da vida. E nós estamos nessas relações para resgatar coisas, para nos perdoarmos de muitas coisas. E ao longo do caminho e das dificuldades e da forma como a gente vivencia essas relações e a gente internaliza e elabora essas relações, é que a gente pode transformar essa lembrança, essa vivência, né, em uma oportunidade de cura, de tanto nossa quanto do outro, né? São relações de amor muito profundo, embora muitas vezes aqui existam conflitos, existam dificuldades, visões deturpadas, mas o amor é a base dessas relações e é o que fica, né, em espírito. E ao longo do episódio nós vamos entender isso de uma forma mais profunda. Então o amor, ele é a fonte que nos cura e nos ensina, só que nem sempre é daquela forma bonitinha, desenhada, né? O amor, ele ensina de várias facetas, de várias formas. As relações profundas que nós temos nos ensina também através de dor, através de conflito, através de diferença, não só nas afinidades, naquele amor bonito que flui, mas na experiência vivida na intensidade, né? O amor verdadeiro, ele é intenso, ele é amplo, ele é sombra e é luz. Não é só bonitinho, como a gente romantiza e gostaria que fosse. Então, é nesse contexto que surge o perdão, né? A necessidade do perdão, que é o nosso grande instrumento de amor. E no meu caso, o perdão, ele começou a fazer parte de uma forma mais intensa na minha vida há 3 anos atrás, com o reencontro espiritual com meu pai, né? Coisas que eu nem sabia que eu precisava curar, que eu precisava rever, que eu precisava elaborar, foram surgindo ao longo de um caminho espiritual muito profundo, né? Que eu venho compartilhando com vocês através do podcast, através dos livros. E não é um caminho fácil, né? Por muito tempo eu fiquei tentando compreender aquilo com a minha mente e eram coisas que não eram para ser entendidas, eram para ser vividas e sentidas com a minha alma, né? Então eu tive medo, eu tive resistência, eu tive desconfiança, eu queria racionalizar tudo aquilo que estava acontecendo, e quanto mais eu fazia isso, mais difícil o processo se tornava. Então o perdão, quando a pessoa já não está mais entre nós, ele é um pouco mais difícil de ser elaborado, porque exige uma abertura, né, espiritual, e nem sempre a gente está preparado para isso, mas se a gente abrir o coração, abrir a mente de uma forma, digamos assim, mais consciente, é possível trabalhar isso de uma forma espiritual para quem tem, né, esse objetivo
e uma espiritualidade mais desenvolvida, uma relação com mediunidade, existe esse caminho, digamos que mais amplo para as relações, né? Que vão além daquilo que foi vivido aqui e que possibilita, ainda que em alma, essa reconquista da amorosidade, né? Que só o plano divino nos torna capazes de conhecer. Então, foi na medida em que eu fui compreendendo esse caminho e me abrindo e me entregando a um processo de abertura espiritual muito profundo, cheio de facetas, de dificuldades, de dor, né? Mas o amor que me unia ao meu pai, ele se revelou mais forte do que os medos que eu tinha. E principalmente no amor dele por mim, de vir ao meu socorro, me ajudar a elaborar tudo que eu precisava, elaborar para viver tudo que eu precisava estar vivendo hoje, né? Inclusive, de uma forma depois mais profunda ainda, com o adoecimento da minha mãe, com o processo de separação da minha mãe gradual, né? Através da doença de Alzheimer e do recente desencarne dela, né? Que é um momento muito atual, digamos assim, mas que reverbera em todo esse processo de cura que nós vivenciamos junto e em família, a partir dessa possibilidade de reencontro com meu pai, que abriu o meu horizonte para algo muito maior que eu nem podia imaginar, que era um portal de cura da nossa família, da nossa ancestralidade. Então a mediunidade, na medida em que eu permiti, ela foi se expandindo e junto com ela vieram as memórias, as emoções, os resgates espirituais que eu precisava curar, né? Então foi tudo muito intenso, muito doloroso em muitos momentos, muito grandioso, muito bonito muitas vezes de se identificar, de saber, né? De ver a vida além da matéria, de uma forma mais direta. Então foi um despertar e o início de um novo ciclo de consciência e amor a partir desse exercício de perdão com meu pai. E nesse caminho, eu fazia também a reconciliação com a minha história com a minha mãe, que já é uma coisa mais próxima, porque ela ainda em vida, nós vivemos muitas coisas juntas, tivemos a oportunidade de compartilhar a vida, coisa que eu não tive com meu pai. Então com ela foi um processo gradual da vida toda que veio caminhando e junto nesses últimos 3 anos, de uma forma mais silenciosa, mais sutil, mais profundo e necessário também até o último momento que nós vivenciamos há 9 dias atrás, há 10 dias atrás, com a passagem dela. E continuaremos, né, vivenciando o nosso processo de cura, que eu continuo aqui, ela hoje está em paz, ela hoje está em luz, e eu continuo com a minha missão aqui na Terra, né, de viver e de saber curar as minhas feridas, de saber perdoar aquilo que precisa ser perdoado em mim, nos outros, e nesse processo de aprendizado contínuo que a vida segue, né? Mas eu tive a oportunidade de viver essas projeções, de curar dores antigas antes dessa passagem, né, num processo que se abriu através da espiritualidade, do meu processo de despertar. Então o perdão, ele acontece quando nós olhamos a vida e as pessoas, todas elas, com os olhos do espírito e não com as expectativas do humano. Isso é um processo difícil, mas que se a gente se abre e se a gente começa a partir de nós, a partir das nossas relações mais profundas, né? A gente abre esse portal. E a abertura do amor, do perdão, só vai trazer cura. Então, quando eu consegui enxergar ali também a minha mãe como uma alma em aprendizado, assim como eu, também alguma coisa maior se abria dentro de mim. E não para apagar o que foi, para apagar as dores, mas para compreender o amor que sempre existiu em nós, mesmo no momento difícil, mesmo no momento de passagem. Então, muitas vezes a gente não sabe expressar o amor que a gente sente, né? E aí a gente tem esse processo de vida
que é para nos ensinar e saber ler as entrelinhas da nossa relação, daquilo que foi feito, daquilo que houve em atitude, em cumplicidade, né? Num amor que vai muito além do que a gente muitas vezes expressa fisicamente, mas que é espiritual, que é um ensinamento divino, que a gente ensina através do silêncio, da presença, da ausência, da dor, do amor, da luz, da sombra, como seres integrais que somos, né? Então essa integralidade nos leva a nos compreender e a compreender as pessoas de uma forma mais amorosa. E eu queria compartilhar com vocês, né, um processo terapêutico que eu utilizo nesse caminho, que é a escrita de cartas, que é a escrita como terapia, que é um caminho de diálogo e de cura. Então, durante todo esse processo, com a abertura espiritual, com a revelação clara de que eu precisava trabalhar as minhas relações, a minha relação com meu pai, que era uma pendência. Então, escrever foi a forma como eu encontrei de conversar com a vida. Também de conversar com ele, porque veio a psicografia, claro, mas digamos que isso é uma coisa muito pessoal. Então, a nossa voz, né, de colocar no papel aquilo que a nossa alma está falando, isso é muito importante. Então, ao longo desse caminho, independentemente da psicografia, né, eu escrevi muitas cartas, sem uma ordem coerente, de acordo com o que eu sentia. Então, eu sentia necessidade de escrever para o meu pai, eu escrevia. Eu sentia uma necessidade, a minha mãe já em Alzheimer, sem consciência, então eu não conseguia mais um diálogo, uma conversa com ela, eu escrevia cartas, porque as coisas que eu queria falar com ela, eu colocava no papel, né? E nesse processo eu também escrevi cartas para mim mesma, escrevi cartas para Deus, ora pedindo orientação, ora colocando, né, aquilo que eu estava sentindo, e foram momentos que o coração transbordava. Então isso é cura, né? As palavras que vinham como desabafo, como oração ou como reconciliação em cada carta foram formas de liberar o que pesava dentro de mim em todas essas relações, em todos os meus sentimentos, e de modo que eu fui perdendo o medo, a censura e podendo expressar ali com toda a verdade do meu coração. Então algumas cartas foram com muitas lágrimas, outras com muita gratidão, outras com muita resignação e aceitação. Então, pouco a pouco, eu percebi que cada palavra que eu escrevia era uma forma de cura. E quando eu escrevia para o meu pai, eu sentia a presença dele em luz recebendo. E uma reciprocidade de amor no que ele também estava já em luz e podendo cuidar e podendo transmitir esse amor, né, numa conexão mais profunda. Então, eu escrevia e sentia como se cada pessoa, mesmo a minha mãe ausente na consciência, mas em alma, estavam lendo, acolhendo e compreendendo. Na medida em que eu escrevia, as coisas se aquietavam dentro de mim. Era como se finalmente eu conseguisse colocar para fora aquilo que eu nunca disse para eles, né? E sentisse também como resposta, eu sempre sentia a resposta como algo que eles também não conseguiam expressar, mas que agora eu conseguia, em alma, compreender a passagem de cada um deles, as dificuldades, né? E que eles deram o melhor que eles tinham. Né? Entender o ser humano nessa profundidade é muito importante. Eles deram tudo o que tinham, e é isso que é importante, não o que a gente gostaria de ter recebido, né? Então, com amor, sem cobrança, a gente vai elaborando através da escrita, através da palavra, com verdade, sem romantizar, né? Sem eliminar aquilo que é dor, aquilo que é dificuldade, mas acolhendo tudo que nós vivemos de uma forma mais ampla e amorosa e com gratidão, porque tudo fez de nós quem nós somos, e é isso que importa. Então, quando eu escrevia para mim ou para Deus também, era como se eu abrisse um espelho onde eu encontrava o perdão de verdade, o perdão e o auto-perdão, que não vem da mente, mas da entrega do coração, da alma.
Então as cartas foram e ainda são, e acredito que para sempre serão, a minha forma de conversar com o invisível e de transformar a dor em oração e a saudade em luz. Então é dessa forma que eu consegui ter e manter uma relação com o meu pai, né? Nessa vida que a gente não teve a oportunidade de ter uma vida de união, e que eu agora, com a passagem da minha mãe e com o Alzheimer que já vinha tirando ela de nós, né, eu consigo manter também o diálogo e a conexão através da palavra, através dessa escrita, onde eu coloco sempre, com muito coração, com muita verdade, os meus sentimentos por ela, os meus desejos, né, de que ela esteja em paz. Eu sinto a resposta também, como ela me acalma, de saber que a vida é muito além do que a gente vive aqui, né? E que estamos todos num caminho de aprendizado e de crescimento conjunto. Então o perdão, ele é um caminho de liberdade. Ele não é um acontecimento, hoje eu vou perdoar por isso, mas é um processo de vida. E às vezes ele vem em ondas, com momentos de clareza, de revisitas ao que ainda dói, para que a gente possa ir elaborando. E a escrita nesse sentido pode nos ajudar muito, a oração, a prece, a meditação, né? Então cada passo a nossa alma vai se libertando um pouquinho mais, e o que antes era ferida vai se transformando em lição, em aprendizado, em conhecimento, em partilha, né? Então perdoar é sempre escolher a paz todos os dias. Perdoar é um processo contínuo e diário de escolher o bem, de escolher a paz, de escolher os melhores pensamentos, de transmutar às vezes aquilo que é pesado, que é difícil, em algo mais leve, em algo mais compreensivo, né? Num amor que fala mais alto do que o orgulho, do que o ego e do que a dor. E a autocompaixão é a base disso. É a gente olhar para o nosso caminho, por fim, e conseguir entender: eles fizeram o melhor que puderam e eu faço e fiz o melhor que eu pude. Então hoje eu compreendo mais e perdoo mais pelo que eu não sabia antes também, né? E que ninguém sabia. Então eu não cobro do outro aquilo que eu também não posso cobrar de mim, que é um nível de compreensão e aprendizado que só vem com o processo. Não adianta a gente querer perfeição do ser humano, né? E é assim que o perdão se transforma em luz, e quando ele deixa de ser uma obrigação para ser um ato de verdadeiro amor. Então é isso, e eu quero agora convidar a todos, né, para que a gente possa fazer uma mentalização de perdão de coração, né? Então eu convido todos a fecharem os olhos, respirem profundamente, inspirando paz e expirando o que pesa. Mais uma vez, contando até 4, inspirando paz, segura até 2, solta contando até 6, expirando o que pode ser liberado de dor. Novamente, respire profundamente, inspirando paz e expirando tudo que pesa, toda dor. Agora, visualize uma luz dourada descendo sobre você, envolvendo o seu corpo, a sua mente, o seu coração. E dentro dessa luz começam a se formar os rostos, as lembranças das pessoas com quem talvez ainda haja dor e incompreensão. Tente ver o seu pai, a sua mãe, sem forçar nada. Apenas os observe. E permita que o amor espiritual vá se aproximando, dissolvendo as resistências que possa haver nessas relações, independentemente deles estarem entre nós ou deles já estarem em outra dimensão. Agora, imagine que em suas mãos tem uma caneta de luz e uma folha em branco. Sinta o impulso de escrever uma carta
seja para alguém que já partiu ou para alguém que ainda está na tua vida, ou simplesmente para você mesmo. Não precisa pensar no que vai dizer. Deixe o coração falar nessa carta. Mentalize tudo que você está escrevendo, o que vier e o que precisa sair. Enquanto você escreve mentalmente, repita: eu acolho o que foi, eu libero tudo o que pesa e eu me abro para o amor que cura. Sinta essa energia se expandir, tocando você, as pessoas envolvidas, seu pai, sua mãe, as pessoas que te criaram, atingindo toda a ancestralidade, os avós, os bisavós, e alcançando em forma de luz e de paz todas as pessoas que vieram antes de você, para que hoje você pudesse estar aqui, sendo quem você é e fazendo o que você faz. Visualize uma luz branca, a paz reinando em toda uma rede de vida e de espíritos que conduziram a vida até que você pudesse estar aqui nesta vida. Respire fundo, com essa luz branca de paz e serenidade, sinta que o perdão foi semeado. E agora o amor em família pode florescer. Respire novamente, calma e profundamente, inspirando paz, ternura, amor, e expirando as dores, as mágoas e as dificuldades que permearam relações suas e de quem viveu antes de você. Com um abraço profundo no seu pai, na sua mãe, em qualquer pessoa que possa surgir junto nessas relações, com um abraço profundo, possa encerrar esse encontro, onde cada um segue em luz, em amor e em paz. Que assim seja. Vá abrindo os olhos, mexendo o corpo e voltando aqui para o nosso diálogo. Então, o perdão, ele é o melhor presente que nós podemos dar a nós mesmos, antes de tudo. E ele começa através do silêncio, da meditação, da oração, né? Muitas vezes através das nossas lágrimas, com a escrita de uma carta com verdade, com o coração, né? Onde a gente possa abrir mesmo o nosso peito, né? E tirar o peso. Então, cada palavra, cada respiração, cada ato de amor é uma semente que a gente vai plantando na nossa alma. E um dia tudo isso floresce na forma de paz, de luz e de reconciliação. E quanto mais nós fizermos esses exercícios, sentirmos a necessidade de fazer essas conexões e mentalizar as coisas boas, o perdão, o amor, as pessoas que a gente ama, independentemente de tudo, né? Que a gente possa mentalizar a paz dessas pessoas, vivas ou não, né? Estando entre nós ou já estando em outra dimensão, que a gente possa mentalizar sempre o bem e a paz, porque é esse exercício que vai limpando a nossa alma e dando a essas almas a liberdade de ser, a liberdade de viver, a liberdade de errar, a liberdade de acertar. O perdão é libertação, né, do peso, da cobrança, das obrigações, né? O perdão, ele é leve, ele é tranquilo, ele liberta o outro e a nós mesmos. Então hoje, né, nesse caminho que eu estou seguindo, eu honro o caminho com meu pai e com a minha mãe, porque foi através deles que eu aprendi
a perdoar e a aprender a amar de verdade. Então, eu tenho a plenitude de poder viver em paz, né, com as almas que me criaram, que são as pessoas que são responsáveis por eu estar aqui hoje, que me deram a oportunidade, acima de tudo, da vida, né? Então, só isso já é motivo para nossa gratidão e saber que cada um tem um nível de consciência, cada um teve que passar o que precisava passar, nós tivemos que passar o que nós tivemos que passar e que tá tudo bem, né? Então, eu espero que cada um de vocês possa encontrar o seu próprio modo de se reconciliar aí com o passado, com essas relações profundas, seja escrevendo, seja orando, seja através de respiração ou permitindo sentir e viver, né, esses sentimentos mais profundos da alma. E no nosso próximo episódio, na série Cura pelo Amor, eu vou me aprofundar um pouco mais na cura das linhagens familiares e como o amor pode atravessar gerações, transformando o que parecia impossível. Então, muito obrigada por caminharem comigo, por estarem dividindo comigo também um momento tão relevante da minha jornada, né? Que eu possa continuar compartilhando isso com amor para que possa chegar em mais pessoas e que possamos nos acolher num caminho de crescimento espiritual contínuo, né? Então, que o amor envolva cada um de vocês, que conduza sempre para o bem, para a luz e que a gente possa seguir juntos nessa caminhada. Muito obrigada, até o próximo episódio e estejam com Deus.